local que fica bem perto da zona rural, mas com acesso a todo o desenvolvimento urbano. O Olhe Minha Cidade hoje está na Zona Leste, em Brigadeiro Tobias, bairro que leva o nome de um importante sorocabano que você vai conhecer, com histórias aqui de baixo e imagens lá de cima. A nossa viagem começa na estação ferroviária construída nos idos de 1875, ano de inauguração da ferrovia. Desativado já há muito tempo, o prédio está abandonado, mas foi fundamental na origem do povoado ao redor do terminal de trens de carga. Esse bairro que hoje a gente conhece recebe esse nome na década de 1920. A estação Passa 3, que é a estação de trem mais antiga que tem ali, que é a primeira depois de Sorocaba, recebe o nome de Passa 3. Essa estação Passa 3 recebe a mudança, o pedido de mudança, vindo da Câmara Municipal de Sorocaba, pedindo para que homenageie o Brigadeiro, dando nome para aquela estação. E aquela estação passa a se chamar, então, Brigadeiro Tobias. Com isso, o bairro que está em volta daquela estação passa a ser conhecido pelo mesmo nome, Brigadeiro Tobias. Então, o bairro Passa 3 passa a se chamar Brigadeiro Tobias na década de 1920. Nesta terra, em 4 de outubro de 1795, nascia Rafael Tobias de Aguiar. Ele passou toda a infância em Sorocaba e, depois de se formar, iniciou a vida pública. Teve importante atuação nos meios políticos, chegando ao cargo de presidente da província de São Paulo por 2 vezes. Lutou pela independência do Brasil em 1822 e foi um dos líderes da Revolução Liberal de 1842 em São Paulo, o que lhe rendeu o título de Brigadeiro Honorário do Império. A gente está falando numa época que os nobres tinham essa obrigação e esse status em serem militares. Então o pai dele, Antônio Francisco, o alista no exército. Ele segue carreira militar e, como eu costumo dizer, ele segue carreira militar de gabinete. Ele nunca foi um militar de guerra, ele nunca foi um militar de batalha, e sim um militar muito esclarecido na parte financeira, um grande administrador, alguém que sabia trabalhar com números, que sabia trabalhar com dinheiro muito bem. Enquanto ele está na ativa do exército, ele chega até tenente-coronel. Tenente-coronel seria, de cima para baixo, a segunda patente. Quando ele se aposenta, que o militarismo fala reforma, ele ganha a patente mais alta, e é a mais alta que existia então no Exército, que é a de brigadeiro. Passou então a ser conhecido como Brigadeiro Tobias de Aguiar. De uma rica família de fazendeiros, foi casado com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo, com quem teve 6 filhos. Faleceu aos 62 anos e é lembrado por ser o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O revolucionário também empresta o nome a este casarão, um importante ponto turístico e histórico de Sorocaba. A Casa Grande pertenceu ao tio-avô dele e depois ao pai. Aquela casa foi construída em 1780 pelo padre Rafael Tobias de Aguiar. Esse padre cria um sobrinho como filho. Esse sobrinho se chamava Antônio Francisco. Depois desse padre morto, toda a herança fica para Antônio Francisco. Esse Antônio Francisco, por sua vez, tem o primeiro filho, que dá o nome de Rafael Tobias de Aguiar, em homenagem a esse tio que o criou. Então a gente tem o segundo Rafael Tobias de Aguiar, esse sim, o Brigadeiro Tobias. Brigadeiro, que é uma patente militar. Então a gente tem que lembrar que existem 2 pessoas com o mesmo nome. São homônimos, Rafael Tobias de Aguiar. O padre que constrói aquela casa e o que a gente conhece por Brigadeiro Tobias. O imóvel foi construído no início do século XIX e toda a estrutura dele é de taipa, que é feita com argila e cascalho. Hoje o casarão abriga o Centro de Estudos do Tropeirismo, que tem o objetivo de divulgar esse importante ciclo que faz parte da história de Sorocaba.
Outro ponto que mantém viva essa histórica tradição é o casarão da família Sarti, uma das pioneiras do bairro. Amor pelas origens e pela história é o que não falta para Oswaldo Sarti. Ele é neto de José Sarti, um dos primeiros comerciantes de Brigadeiro Tobias, e ainda hoje mora no casarão da família, que antigamente foi o primeiro armazém do bairro. Por aqui, a história está presente em todos os cantos. No cofre que pertenceu ao avô, nos móveis da época, nos objetos utilizados pelos familiares e até mesmo no tijolo, feito na olaria da família. Toda a vida ele foi comerciante. Aqui era o posto do telégrafo, tinha o posto de gasolina, era uma bomba antigamente. Depois ele construiu do outro lado da rua um posto de gasolina com 2 bombas. Muito importante aqui para o bairro, porque na época ele abastecia, tinha o chiqueirão de porco, ele criava os porcos, aí a carne ele salgava e deixava no armazém para fornecer o pessoal que comprava aqui. E o pessoal plantava e depois tinha que abastecer eles, né, alimento na casa. E meu avô colhia, recebia depois da colheita. Herdeiro da família Sarti, muito conhecida no bairro, ele nos contou que no início o avô dele comprou 70% das terras pertencentes a Brigadeiro Tobias e por isso foi primordial para o desenvolvimento. Ele possui vários imóveis e objetos antigos, além da própria casa. Tanta história não poderia ser simplesmente deixada para trás e é por isso que Oswaldo a conserva com tanto carinho. É a memória do meu avô, ele não está mais entre nós, e eu preservo. Essa pedra aqui que não parece não ser nada, mas era de um... Antigamente ia aqueles talão de nota, aqueles pequenininhos assim, que era impresso, hoje é tudo digital, né? Isso aqui ficava ali. Essa cadeira também era do meu avô, aí não tinha... Eu fiz uma rodinha embaixo para poder empurrar para lá, para cá. Tem as cadeiras novas aí, mas eu não gosto, eu gosto dessa antiga mesmo. Eu me sinto bem aqui. Celebrar a história, isso nunca vai ser esquecido em Sorocaba. Depois de 7 anos, a prefeitura voltou a realizar o desfile em alusão ao dia 4 de outubro, data de nascimento de Rafael Tobias de Aguiar. Em marcha, crianças, jovens e adultos percorrem a Avenida Bandeirantes. Ao todo, 21 instituições civis e militares participaram do ato cívico, que teve como objetivo o resgate do civismo, cultura, história e do patriotismo. Preservar e valorizar as tradições, a riqueza de cada povo, cada localidade. Raízes fortes que são transmitidas de geração para geração. O bairro Brigadeiro Tobias acaba não sendo tão grande. Como a gente junta todos os outros bairros na volta e se perguntar para alguém, onde você mora? Brigadeiro Tobias, mas de repente ele mora no Astúrias. Onde você mora? Brigadeiro Tobias, de repente ele mora na Vila São João. Esses bairros adjacentes, eles acabam se considerando todos Brigadeiro Tobias também. Outra coisa muito interessante é que Brigadeiro Tobias, no seu cartório, já chegou a registrar, existem documentos mais antigos de pessoas nascidas em Brigadeiro, que é natural de Brigadeiro Tobias. É algo muito interessante, porque esse lugar já foi um distrito, mas o cartório chegou a registrar pessoas como natural de Brigadeiro Tobias. Alguns documentos antigos têm isso aí. Na memória dos antepassados, é possível encontrar fatos que não se esquece nunca mais. Quem vê Dona Raíssa pela primeira vez esbanjando simpatia e sorrisos, não imagina que por trás de um rosto que transmite tanta paz, existe uma história de dor e luta pela vida. A aposentada, nascida na Rússia, é uma sobrevivente do Holocausto. Ela chegou ao Brasil ainda criança, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, aos 85 anos, vive em Brigadeiro Tobias com o atual marido, Max. Mas nem sempre a vida foi simples como é hoje. Nós viemos fugindo da guerra, passamos todos os países, saímos da Rússia, fiquei no campo de concentração, levaram nós no campo de concentração, naqueles vagão cheio, montuado, tudo que nem bichos, e justamente nós fomos também junto. Fui eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Aí que é onde nós começamos a fugir da Rússia, porque a Rússia estava em guerra, fomos parar na Alemanha, fomos parar na Áustria. Veio falar que o Brasil precisava de gente para trabalhar. E meu pai pegou e falou, vamos embora daqui, vamos embora, vamos, não conhece, vamos embora. Aí ficou na fila da Bolívia. E do outro lado era Brasil. 2 coisas assim, por os nomes, né, que eu tenho no documento. E meu pai viu um colega dele lá,
como é que é? Você vai para onde? Ah, eu vou para onde eu quiser, onde me levar. Não conheço nenhum nem outro. E começaram a conversar, da família e tudo. E começou a andar e meu pai, sem querer, ficou com ele andando na fila. E porque tanto faz para nós, para ele tem uma como a outra fila, não conhecia. Aí quando vê, chegou lá no fim, lá no começo, Brasil, fez assim, ó, meu pai, Brasil. E nós estamos aqui, no Brasil. As lembranças sempre vão marcar Dona Raíssa, que agora escreve um novo capítulo dessa história. Eu sou amiga de todo mundo, 27 anos, não tem quem não gosta de mim, eu vou... Ai, a senhora que é Raíssa? Aí eu falo, olha, depois do Brasil, que eu amo, porque eu amo o Brasil, eu sou russa de nascença, mas sou brasileira de coração. O passado não sai da memória e serve para nos desafiar. Mas é tempo de olhar para frente, inovar, evoluir. E nesses quesitos, Brigadeiro Tobias segue em franca expansão. Há 15 anos, a população pedia a nova pavimentação da rua Francisco Penha Moreno. A revitalização da via melhora a fluidez do tráfego na região. Foram quase 2.000 metros quadrados de pavimentação asfáltica. A Avenida Bandeirantes, principal via do bairro, também já recebeu melhorias. Quase 1.300 metros quadrados de sinalização de solo foram revitalizados. O objetivo é proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres e também disciplinar o fluxo de veículos. A mobilidade urbana vai ficando cada vez melhor em Brigadeiro Tobias. A ligação com a rodovia Raposo Tavares recebeu uma atenção especial. Este é um dos destaques do próximo bloco do programa Olhe Minha Cidade.